Prosseguindo no estudo de história da igreja, bom, vamos falar um pouquinho agora sobre um pastor chamado Levi Petrus. Ele é pastor dessa igreja batista independente, uma igreja batista pentecostal, né, que eu converso com batistas da igreja independente e eles dizem, nós sempre fomos pentecostais, não existe isso de ter surgido um pentecostalismo entre nós, tá bom? Então são batistas pentecostais ou anabatistas pentecostais da Suécia. Eu tenho mostrado para vocês pentecostalismo entre eles lá em 1860, 1856. E eu vou contar a história agora desse pastor Levi Petrus, que ele participou de um culto pentecostal numa igreja na Irlanda. Eu vou confirmar depois isso para vocês. E ele foi quando ele recebeu o batismo pentecostal. Então não estava só nos Estados Unidos, não estava só na Suécia, ele era até um sueco, mas ele foi receber o batismo com o Espírito Santo em outro país, em outra cidade. A CPAD, como eu disse para vocês, ele até publicou a obra, né? A biografia de Levi Petrus. A obra até diz: a vida e obra do missionário sueco que expandiu a mensagem pentecostal no Brasil e no mundo. Então é uma pessoa de uma história muito bonita. É bom você ler o livro dele, ele vai contar toda essa história, ok? E ele vai exatamente viver a experiência de pentecostalismo na região da Noruega, para você ter ideia, né? Mas aqui você vai ler no livro completo, né? Então, Levi Petrus. Em 1902, um pastor da Igreja Pentecostal Batista Independente da Suécia, chamado Levi Petrus, relatou ter falado em línguas espirituais. Aonde? Na Noruega. Ele era um batista da Suécia, sempre lembrando que batista é um termo genérico para todos aqueles que batizam adultos. A Assembleia de Deus é uma igreja batista, ok? Na prática. Mas, em algum momento, as igrejas tiveram que registrar um nome e alguns mantiveram o nome como a Igreja Batista Independente, mas outra nos Estados Unidos, a Igreja Pentecostal, que era batista, eles fundaram lá em 1860 como Igreja de Deus, mas é Igreja Pentecostal. Mas é uma igreja batista também, porque só batiza adultos. O comentário prossegue: o dom foi dado também a seu irmão em Cristo, Adolfo Mildes. Então, às vezes a pessoa está buscando, no livro ele conta como ele por algum tempo buscou o batismo no Espírito Santo, ok? Até que ele foi batizado. Bom, ele acabou se tornando pastor e ele pastoreou de 1911 a 1958. Enviou vários missionários que contribuíram muito para o fortalecimento do pentecostalismo brasileiro. Quando você lê, se você lê o livro, você vai ver que a história dele diz que, inclusive, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles teve algum momento que eles fizeram congressos aqui no Brasil e Levi Petrus vinha, por exemplo, para fazer uma separação de ministros, né, eles falavam, não, nós vamos chamar os ministros originais nossos lá da Suécia, e trazia Levi Petrus para poder fazer separação nas Assembleias de Deus aqui no Brasil. Então, a Assembleia de Deus do Brasil, ela foi fundada por missionários suecos. Esse negócio de ligar até as Assembleias de Deus dos Estados Unidos, eu vou mostrar para vocês que existe uma diferença da Assembleia de Deus do Brasil para a Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Elas foram criadas separadas. É coincidência de nome, tá bom? Que foram registrando diversos nomes. Então, lá registraram nos Estados Unidos uma Assembleia de Deus em 1914. O Daniel Berg e Gunnar Wingre já estavam aqui no Brasil. Então não existe essa de que a Assembleia de Deus do Brasil nasceu a partir da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Se nós temos uma herança, é da Igreja Batista Pentecostal Independente, que vem da Suécia, tá bom? Dos missionários originais, Daniel Berg e Gunnar Wingre, e também dos outros que são enviados. Mas eu mostrei para vocês que essa igreja, ela já tinha enviado missionários aqui para o Brasil em 1892.
missionários pentecostais.